Olá, gente. Mais uma vez vou dar algum estudo para todos. Falar agora sobre riquezas. Que a riqueza, o dinheiro, é a raiz de toda espécie de mal e a quem ama o dinheiro. Então, gente, eu quero falar para todos a respeito do povo que fica com ganância por dinheiro. Vamos começar lá de trás. Eu vou ler a todo aquele que serve o Pai Eterno. Os homens sofreram tribulação, no caso, vamos começar por Moshe, né? Começa conhecido por Moisés. Então veja lá em Moisés, falando de Moshe, conhecido por Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, o verso 24 a 26. Eu vou ler para todos aí, começar por lá. Diz assim, olha. Pela fé Moshe, que é conhecido por Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo do Eterno, está aqui Deus, ao sofrer prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio do Machia, que está aqui o Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, gente, cada pessoa que serve o Pai Eterno não é para estar se pegando com dinheiro, pegando com riqueza, porque o dinheiro ocupa muitas coisas. O dinheiro, a pessoa, eu vejo a maioria das igrejas, hoje os pastores, é envolvido com dinheiro, com riqueza. Não é desse jeito. Tratar de riqueza por bens materiais não é desse jeito. Então vamos ler aqui também, lá em Hebreus capítulo 11, diz assim, marquei aqui para ganhar tempo, lá em Hebreus 11, 24 a 26, né? Já li nesse instante, vamos ler o 10, 34. É pertinho aqui, que diz assim, olha. 10, 34 diz assim. Porque não somente vos compadeceste dos escarcerados, como também aceitaste com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e duráveis. Então, gente, a partir do momento quando eu aceito o Evangelho, o verdadeiro caminho do Eterno Pai e do Filho, o Mashiach, então, riquezas para mim não interessam. Veja que Paulo diz, né, que é conhecido por Paulo, disse, tendo que comer, que nos vestir, estamos alegres e contentes. Então é isso que eu quero falar para todos, para vocês. O que eu vejo hoje é os pastores, muita gente aí, pastores famosos aí em programas de televisões, com riquezas. É fazenda, já vi muita pessoa dizer, eu não vejo, mas eu vejo testemunho. É fazendas, é carro de luxo, é casas na praia, esses homens milionários, né? As contas gordas nos bancos. Vamos ler aqui, eu quero deixar os textos bem claros. Então vocês analisem isso, leiam esses textos. Faça como eu, analise a Bíblia. A palavra está explicando aqui, a Bíblia ensina. O Evangelho é pregado dentro da Bíblia. Então vamos ler aqui, como Charles disse, conhecido como lixo do mundo. Veja, um apóstolo daquele, né? Apóstolo gentio, pregando, conhecido como lixo do mundo. Eu vou ler aqui, lá, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 11 a 13. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 11 a 13, diz assim. 1 Coríntios 4, verso 11 a 15, diz assim, ó. Até a presente hora, sofremos fome, apóstolo dizendo, o apóstolo, veja só, ele dizendo, e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, quando somos juriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniado, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escolhido de todos. Veja que o Evangelho, gente, está explicando aqui na Bíblia. Veja que o apóstolo daquele, Charles, né? Que é um apóstolo, pregador do gentio, apóstolo gentio, quer dizer, pregando o Evangelho, viajando por todo aquele país, para os países, viajando para levar a palavra, o escolhido.
Então, o homem daquele coisa como lixo do mundo e escolhido de todos, né? Um homem que não tinha morada certa. E nós vemos hoje as igrejas, os religiosos, os pastores aí, os fraudulentos, posso dizer, é atrás de riqueza, de bens materiais. Então aqui na frente, aqui no, eu deixei isso aqui, né? Deixei tudo direitinho aqui, os textos aqui. Esses textos eu estou lendo para vocês entenderem. Eu vou ler um texto interessante aqui. Veja só. Eu vou ler aqui um texto, texto que eu vejo, eu catucando, sempre olhando a televisão, e eu vejo esse pregador aí, esse R.R. Soares. Veja o que ele faz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 13. Eu vou explicar direitinho a vocês. O que ele faz? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 13. Vamos lá. Vou explicar direitinho para vocês entenderem. 2 Coríntios, capítulo 8, está aqui, verso 1 a 3, diz assim, ó. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça do Eterno, tá aqui Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Veja, essas igrejas de lá, aquelas igrejas da Macedônia. No verso 2. Porque, no meio de muitas provas, tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. As igrejas da Macedônia. Deles superabundou em grandes riquezas da sua generosidade. Porque eles testemunham, eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Esses homens, igrejas para igreja, estavam contribuindo para outros irmãos. Continua no verso 4 aqui, pedindo-nos com muitos rogos e graça de participares da necessidade aos santos. Necessidade aos santos. Não é para o cara chegar assim e vou pegar. Eu vejo aí, o que é que a gente está fazendo? Aprendido para o pastor, iludido para pastores, e para pegar, pega o texto, daqui a pouco eu vou ler em 9, aqui é o 8, e vou ler o 9, que é a igreja da Macedônia, e eu vou ler para vocês uma coisa interessante. Ele pega o texto, diz assim, eita, irmão, traga a oferta, traga ele não bota dízimo, que não tem no Novo Testamento do dízimo, está tendo em Mateus 24, que ali a pregação ali era na aliança, na antiga aliança. Mas você não usa aqui que não tem de lá para cá, que não tem mais falando em dízimo, a respeito das cartas do Novo Testamento, questão de Atos dos Apóstolos, mas então diz, aí ele pôs esse texto. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, que diz assim, ó, que eu vou ler aqui, ó, veja só, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 9, começando do verso 4, diz assim, para que, caso algum, macedônios foram comigo e vos encontrem desapercebido, não fiquemos nós envergonhados, tá vendo? Envergonhados, para não dizer-vos quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dívida. Veja, a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como uma expressão de generosidade e não de avareza. No verso 6, e isto afirmo aqueles que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque o eterno Deus está aqui, o eterno Deus. Porque quando eu falo Deus, né, por pouco conhece por Deus, mas quando eu falo o nome dele é Iá, o Eterno Todo-Poderoso, ama quem dá com alegria. O Eterno, quando eu falo o Eterno, é porque está aqui Deus. O Eterno pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superintendente em toda boa obra. Veja como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Esse R.R. Soares, o que ele faz? Ele lê o texto, só lê até mais ou menos aqui o 7 ou 8, mas não lê aqui embaixo, porque é para os pobres, tirado do povo da igreja, para dar aos santos necessitados, quer dizer, igrejas ajudando a mesma igreja, não é dízimo. O que ele faz? Ele pega esse texto aqui, lê até aqui. O povo lá dentro, eu tive olhando aqui esses dias na televisão, mesmo de gente, ali cabe mais ou menos, acho que tem algumas 4, 5 mil pessoas ali. Quer dizer, não pode ter isso. Eu sei que mais de 1.000 pessoas tem. Quer dizer, não pega a Bíblia, não lê a Bíblia, certo?
guarda a Bíblia e vai olhar ele ler esse texto aqui. Mas só que ele não lê, é para os pobres. Por quê? Porque a oferta, quando é tirada dos irmãos, para outros irmãos, não é tirada como ele faz. O que ele faz? Aí prega, aí diz logo, aqui é quem está patrocinando. Aí R$ 50 de cara. Aí R$ 50, aí bota a conta, 5 qualidades de banco. É Bradesco, é o Banco Itaú, é o Banco do Brasil, é o Santander, Caixa Econômica, ainda bota lá o QR Code. Quem quer ajudar mais tem o QR Code. Quer dizer, está juntando dinheiro para ele, gente. Isso aqui, primeiramente, que ele não está pregando evangelho. O evangelho já foi pregado. Ninguém está pregando evangelho. Eu não estou pregando evangelho, ninguém está pregando evangelho. O evangelho já foi pregado. A Bíblia está aqui, o evangelho, gente. O que é que vocês fazem? Eu vejo que tem muita gente lá ouvindo ele, certo? E não tem ninguém que está com a Bíblia aberta. E ele não leu o texto aqui no verso 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Porque se esse texto aqui, alguém pode dar dentro e botar, missionário, mas não está dizendo que é para os pobres? Então ele encerra aqui a pregação. Quer dizer, ele lê o texto que favorece para ele, mas que favorece para o povo ele não lê. Então, gente, analise isso, a Bíblia está ensinando como essas coisas. Por quê? Porque a pessoa, a partir do momento quando não lê a Bíblia, o que é que vai? Aí fica como massa de manobra, fica manipulado por pastores. Então esses pastores aí, olha o que é que faz? Citam ele. Aí outra coisa, o que eu vejo? Aí ele lê um versículozinho da Bíblia, aí prega cura. Só fala em cura. Porque está com dor nas costas, dor de coluna, dor na perna, dor no braço, dor na cabeça. Menino, cura. Aí bota um óleo, um frasco de óleo lá, desse óleo aqui serve para você. Então, missionário, vou levar esses olhos para o peço aos seus irmãos, que crê também no Senhor Jesus que você crê, no Jesus que você crê, que certo está se referindo ao Filho Eterno. Vai levar esse óleo para os irmãozinhos seus, que crê no mesmo Jesus, e vai lá nos hospitais, leva aqueles coitados que estão lá enfermos, para aqueles coitados todos doentes lá. Se esse óleo tem força de cura, se você tem um dom de cura, vai para lá, curar aquele povo. Por que você só cura dentro da igreja? Porque você pegando o povo curando na igreja, cura lá, quer dizer, o povo com dor nas costas, dor na coluna, dor não sei o que, não sei para onde. Agora interessante, ele diz, quem está doente, é dois tipos de oração. Uma oração para quem está com uma doença passiva, né? E outra doença para aquela doença ativa. Quer dizer, duas orações, quer dizer, o mesmo Deus orando para duas maneiras. Orando para curar aquela doença que está naquele momento e uma doença que está acumulada. Quer dizer, aí levanta a mão. Quando a pessoa, aí orar, aí quando a pessoa levanta a mão, vamos dizer, um dia eu estava olhando, levantou 19 pessoas dentro da igreja. 19 pessoas. Como é que 19 irmãos estão dentro da igreja, crendo na mesma coisa, creio que recebeu o mesmo batismo, e gente doente está dentro da igreja? Que igreja é essa? Quer dizer, que Espírito Santo é esse que não está curando o povo? Quer dizer, só cura na oração dele, Quer dizer, não estou dizendo, porque tem gente que tem um dom de cura. Não estou dizendo que aquilo é uma mentira. Também não estou dizendo que porque tem doente que está dentro da igreja, naquele momento ali, na influência do corpo ali, naquela emoção se cura, né? Fica emocionado, então se senta aqui, andando e cura, é curado. Também não estou dizendo que ele tem um dom, pode ser que tem um dom de cura. Se tiver um dom de cura, fácil. Naquele lugar. Hoje não. Ainda mais no meu tempo de criança, existia um rezador. Um rezador que fazia, curava. E curava de graça. Não cobrava nada de ninguém, curava. E estava crendo no mesmo Jesus. Então se ele tem o dom de curar, cure. Vai levar a cura para esse povo. Então só cura lá dentro. Fica abordando o povo, leva para dentro para passar na televisão. Quando apresenta na televisão, o que é que faz? Quando apresenta na televisão, aí o quê? Aí o pessoal vê, eita, aquele homem é um santo, aquele homem tem o poder de curar, aí vai para as igrejas. Aí vai levar o dinheiro para ele. Outra coisa, quando o evangelho foi pregado, vamos ver se ele prega isso aqui. Olha o evangelho lá em Mateus capítulo 10, vamos ler. Vamos ler o capítulo 10, né? Os apóstolos pregando. Vamos ver se eles cobraram dinheiro. Capítulo 10, verso 1. Diz assim, ó. O nome dos apóstolos, não vou ler tudo aqui, não. Você lê começando do 1. Aqui do nome dos apóstolos todinho, tal. Quando chega no verso 5, diz assim: as instruções que o Filho Eterno disse, deu para eles, aqui, ó. A estes 12 enviou o Mashiach, que está aqui Jesus, que é o Mashiach, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo ao gentio, nem entrei em cidades samaritanos, mas de referência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ele vai para os israelitas, os assuritas. Aqui no verso 7. E à medida de que seguide, pregai que está pronto, próximo, aliás, o reino dos céus. Curais enfermos, ressuscitai mortos, purificai leproso, expel demônio, de graça recebeis, e de graça dá. Está vendo, gente, que o evangelho é dado de graça. O evangelho é pregado de graça, quer dizer, ele está cobrando dinheiro, quer dizer, cobrando, né, para fazer as curas. Quer dizer, o evangelho é pregado de graça. Então, de graça recebeste e de graça dás. Lá em Lucas, aqui os 10. Agora vamos lá para os 70.
lá em Lucas, capítulo 10, né? Aqui, vamos para lá. Lucas, capítulo 10. Vamos ler aqui. Lucas, capítulo 10. Diz assim, ó. E titulado aqui, a missão dos 70. O filho paterno designa mais 70 pessoas para pregar o evangelho. Aqui embaixo ele disse aqui, ó, vou ler. Começando do 1, capítulo 10, verso 1, diz assim, ó. Depois disso o Machia designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em casa, em cidade e o lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele disse, o filho paterno duas para os 70 agora. Ide, és que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos, não leveis bolsas, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudei pelo caminho. Ao entrar numa cidade, numa casa, dizei antes todos, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E não houver ele a vossa paz, voltará com vós. Permanecer ali na mesma casa, comendo e bebendo do que tiver. Eles derem, né? Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Veja só, então o evangelho levado, quando eles pregavam, os apóstolos pregaram o evangelho, então eles chegavam na casa, chegava lá, fazia os milagres quando alguém tinha necessidade bem doente, então ele comia naquela casa. Não é chegar hoje e pegar dinheiro do povo, sai pelo mundo, viajando de avião para cima e para baixo, luxando, milionário. Eu vejo as pregações quando ele vai, cada pregação praticamente vai com um traje diferente, que vai com de paletó e gravata praticamente diferente, andando de avião. Não está levando outra coisa, construir templo. Templo é lá na lei. Então, ele, para ser dentro da palavra aqui, como diz aqui a palavra aqui, ele tinha que levar o evangelho. No lugar de estar construindo um templo luxuoso, que gastou milhões e milhões, dava aquele dinheiro para quem tivesse necessitado, que a igreja é a pessoa. Templo, o Eterno não habita em templo feito de mão de homem. Se ele quisesse chegar para pregar em qualquer lugar, disse, não, já estou para o lado da Ásia, estou para o lado não sei na onde, para o lado de Israel, aquele meio do mundo, pregar no evangelho, não. Ele está levando o quê? Levando cura, curando o povo, que se tem o dom de cura, né? Curando um pouco, como ele diz lá, com esse óleo, com alguma oração, não estou desmentindo, que sinais pode fazer para qualquer canto. Tem uma igreja, na minha cidade aqui onde eu moro, tem uma missa aqui, que o pessoal aqui crê em Maria, numa estátua lá, e dá um testemunho. Estava com câncer, foi curada, crê em Jesus, crê em Maria, crê em tudo isso que eu vou dizer que é mentira. Sinais existem em todos os lugares. Agora, só que a salvação é independente de sinais. Sinais é dependente da salvação. A salvação está no nome. Então, tem gente que crê, faz uma oração e crê. Tem gente que crê no estátua e é curado. Tem gente que vai para a Romaria, lá em Juazeiro, chega lá é curado. Crê no padre católico, o padre Cícero Juazeiro. Todo mundo crê. Outro vai promessa São Severino do Ramo, outro faz promessa vai para a poção, fazer Romaria e é curado. Cura existe em determinado lugar, em vários lugares. Agora que salvação é diferente. E outra coisa, o evangelho, ninguém está pregando evangelho. Eu não estou pregando evangelho, estou advertindo, estou alertando. Eu estou levando para que o povo entenda a Bíblia, leia a Bíblia. Toda pessoa que eu estou anunciando, eu digo, leia a Bíblia. Quem está pregando é os apóstolos. O evangelho já foi pregado a todas as nações, já foi pregado. Agora, se, no caso ele, tivesse um país aí, que eu acredito sim, que já ouvi, não vou dizer que eu não vi, mas já ouvi testemunho dizendo que tem país que a Bíblia não chegou. Se a Bíblia não chegou nesse país, então ele tinha que ir lá levar a Bíblia lá. Que o evangelho, quem prega o evangelho está sendo aqui, pregado aqui dentro. Então tinha que levar lá. Por quê? Porque a Bíblia não chegou para esse povo. Então a partir do momento quando eu levo alertando, quem está pregando é os apóstolos, não é eu. Hoje aqui, olha, lá em 1:23 no livro de Colossenses, eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Quero que vocês ouvindo, caros ouvintes. Não seja presa de homem. Faça como eu, leia a Bíblia. A partir de quando você lê a Bíblia, o Eterno lhe dá poder, o Eterno lhe dá força, o Eterno... Quantas pessoas eu vejo gente evangélico curado, que não tem cura? Quer dizer, outra coisa, eu vou ler aqui logo o texto aqui, 1:23 do livro de Colossenses diz assim, olha. 1:23 diz assim, olha. Olha aqui, olha. 1:23 de Colossenses diz assim, ó, veja só, olha. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixado afastar
da esperança do Evangelho, que o viste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho já foi pregado a todo mundo. Agora, se tiver algum país que a Bíblia não chegou lá, então se eu tivesse condições, se um dia eu tiver condições, eu vou lá levar a Bíblia. Olha que a Bíblia está aqui, leia a Bíblia. Quantas pessoas eu já palestrei que eu sou pregador do Evangelho? Pregador não, eu dou assim palestra e digo, eu não estou pregando, leia a Bíblia. Teve um amigo meu mesmo que eu digo, leia a Bíblia. Ele leu e começou a entender. Ele diz, fulano, eu estou lendo, leia que você vai aprendendo, faça como eu. Para aprender o que eu aprendi hoje, eu li a Bíblia, li, reli e estou lendo. Eu tenho 17 Bíblias, há 28 anos que eu leio Bíblia, então com isso estou descobrindo as coisas. Outra coisa, né? Que o pessoal pega e ganha dinheiro enriquecendo dentro das igrejas, certo? Que eu não sei, eu não vou dizer, veja só a malandragem, veja só que heresia. Eu não sei se foi um desses dois camaradas. Eu marquei um papelzinho, mas me esqueci. Ou foi Sila Malafaia, ou foi C.R.R. Soares. Foi um desses dois camaradas. Eu estava na televisão uma vez, isso faz uns 15 anos. Uma senhora telefonou para o programa e disse, ô seu missionário, eu estava aí na sua igreja, eu estava desempregada, e então a gente oramos, fez uma corrente de oração, eu não consegui emprego. Passei aí uns 3 meses e saí dessa igreja. Fui para outra igreja, e lá fizemos uma corrente de oração e eu consegui um emprego. Aí ela perguntando e eu ouvindo da televisão, ela perguntou, um desses dois camaradas, agora eu quero saber, missionário, o que é que eu faço com o dízimo? Eu levo o dízimo para ir aonde eu fiquei aí e não consegui um emprego, ou eu dou o dízimo aqui onde eu consegui um emprego? Sabe o que ele disse? Ele disse, não se pode servir a dois senhores. Quer dizer que no canto que ela estava de Deus e no canto que ela está agora do diabo, missionário? Preste atenção, rapaz, faça isso não. Aí ela disse, sabe o que ela disse? Não se pode dois senhores, traga o dízimo para aqui. Aí botou logo a conta do banco, aí. Olha a conta para depósito. Isso é uma malandragem, rapaz. Qual era o dele? Parece uma pessoa direita. Não, minha filha, se eu conseguir um emprego aí, então pega o dízimo aí, praga o dízimo aí, porque é o mesmo Deus que ele serve, que é o que eu sigo, todo mundo serve, só que eu sigo de maneira correta. Eu vou explicar isso daqui a pouco. O Eterno é um só, Todo-Poderoso é um só. Todo-Poderoso é um só. Todo mundo crê. A Bíblia diz que os demônios não crê, se estremece, no livro de Tiago. Então, o Eterno Todo-Poderoso, que ela creu aí na sua igreja, nesse camarada que correu e foi para outra igreja, é o mesmo Deus. Só que ela entende. Aí quer dizer que ele disse, não, praga, o diz para aqui não se pode servir a dois senhores. Quer dizer, né, missionário, que ela está servindo agora ao demônio, né? Rapaz, faça isso não, rapaz. Faça isso não, deixa iludir o povo. Agora sabe o que é isso, o povo? O povo pega e vai sentar numa cadeira, deixa a Bíblia em casa, ou esconde a Bíblia, guarda debaixo do ombro, aqui debaixo do braço, né? E vai ouvir o pastor, manipulando ele. Não é desse jeito, gente. Eu estou alertando vocês, leia a Bíblia. Hoje esse pessoal está enricando. Vamos ler mais sobre a riqueza. Vamos lá, a nova aliança, né? Hoje, no Mashiach. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 12 a 14, vamos ler aqui. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 12 a 14. Lucas, capítulo 14, capítulo 14, diz assim, vamos ler direitinho. 12 a 14, diz assim, olha. Disse também aos que eu havia convidado. Isso aqui, né, eu vou ler o texto, você vai entender. Quando dares um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinho rico, mas para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Aí o Filho Eterno diz, antes ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. E a tua recompensa, porém, tu a recompensará na ressurreição dos mortos. Então, gente, se eu tiver condições de fazer um banquete, eu vou chamar os pobres necessitados, certo?
pobres, mancos, aleijados, porque os coitados não têm condições de amanhã depois me retribuir. É isso o novo evangelho. O evangelho, o Filho Eterno trouxe a nova aliança, foi nisso, isso aí, certo? Hoje os bem. Quando aquele já perguntou lá ao Machia que devo para entrar na vida eterna, foi o que ele disse lá em Marcos, ele disse, olha, guarda os mandamentos. Ele disse, guardo. Não mata, não rouba, não adultera, etc. Aí o Filho Eterno disse, uma coisa te falta. O que é que é? Vende os bens, dá aos pobres e me segue. Olha o novo evangelho como é, olha a nova aliança como é. Aquele jovem olhou, ficou olhando, ficou lá para trás, ficou para trás. O Filho Eterno disse, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino do céu. Ô gente, a nova aliança é diferente, a nova aliança hoje é para o amor, a aliança não é por ganância por dinheiro não, até de bem material. Estou vendo aí, gente aí construindo templos e templos, arrumando milhões para construir templos, e quanta gente está passando fome, quanta gente está passando necessidade. Quando eu pastorei o rebanho, aqui que eu pastorei um rebanho aqui, eu não comprei um centavo de ninguém. Eu de quantas vezes chegou gente, até gente conhecida, fulano, você viaja muito pregando no evangelho, anunciando o evangelho, os panfletos que eu fazia, eu viajei bem uns 200 mil quilômetros aqui, preguei por mais ou menos 110 cidades aqui no meu estado. Então ninguém, eu disse, não, chegou um camarada, um colega conhecido meu, eu vou dar um debaixo da gasolina, não, precisa não. Não precisa, eu disse para ele, pega o dinheiro e dê a alguma pessoa necessitada, dê a um pobre. Eu já tenho que comer, já tomei café de manhã, já almocei meio-dia, já vou jantar à noite. O Pai Eterno me cedeu um carrinho para mim andar e minha morada para mim morar. É assim que se leva o Evangelho, porque de graça eu recebi e de graça eu tenho que dar. Vamos ler mais uns textos aqui. Diz aqui, eu estou lendo para vocês lerem em casa, analisem isso. Chamou os pobres, né? Lá em Mateus 6, eu vou ler aqui, só não vou ler, vou dizer. Lá em Mateus 6, capítulo 6, o verso 2 a 4, está dizendo o quê? Quando eles esmola, não veja a tua mão direita a que faz a esquerda. Por quê? Porque muita gente hoje dá uma esmola, às vezes dá uma esmola, e fica falando, né, a público, não, deu uma esmola ali, olha falando ali, não. Não, quando a direita e a esquerda não veja nessas condições, para não dar alguma coisa, aí fica falando ao público, porque deu, né, e porque cedeu. Não é desse jeito. Vamos ler aqui, no livro de O Rico Reparta. Como diz lá eu sempre leio a respeito de dízimo não existe mais dízimo no Novo Testamento, não existe. Então lá em 1 Timóteo capítulo 6, 17 e 18, anterior já disse lá, então que o rico reparta para com essa vida eterna, reparta com os pobres, reparta os bens. Eu não vou ler, vou dizer, essa doutrina já dei antes. Quando chega lá em Provérbio, aqui lá em Apocalipse capítulo 3, 18, diz o quê? Compre ouro para que purifique, né? E enrica. Porque enricando, porque tiver um irmão que tem condição na igreja, com os irmãos, ele vai ajudar. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, verso 18. Compre, né? Roupas brancas para vestirem, ouro purificado para enricares. Então, tendo um irmão equilibrado na igreja mais do que outros, que sempre tem, né? Então, para aqueles que têm a condição, que ajude o irmão necessitado. Certo? Que ajude o necessitado. Porque todo mundo sendo pobrezinho, como é que vai ajudar eles? Mas tendo alguém que tem a coisa, tem um comércio e tal, trabalhando de jeito licitamente, não sonegando impostos, certo? Trabalhando direito dentro da lei, ele pode enricar, porque a Bíblia diz o inteligente enrica. Então, quando ele enrica trabalhando honestamente, se pegando com as coisas para ter de bem lugar, então ele vai ajudar o seu irmão. Não é tirando do irmão para ele, sim, ele vai ajudar o irmão. Aqui na frente, continuando os textos, eu vou para economizar tempo, né? Quando chegar aqui no livro de... Vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui no livro de... A Bíblia também diz, irmão, que não trabalhar também não coma, né? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de 8 a 10. Trabalhar também não coma. Quando chega lá no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3, 8 a 10, está dizendo que a pessoa, porque às vezes a gente dá esmola, e hoje, pessoal, muita gente, às vezes, eles tomam por costume. Toma por costume. Às vezes você dá uma esmola a uma pessoa e a pessoa se vicia. A Bíblia diz, não trabalhou também não coma. A obrigação dos irmãos é ajudar um ou outro. Porque ajudando, aquele irmão, às vezes o irmão, coitado, procurou emprego, não encontrou, então nós temos a obrigação de ajudar. Os irmãos da igreja têm que ajudar. Não para viciar ele, não para ele botar o pé para cima, ficar de casa, com aquela história, assistindo e se procurar emprego. Então, ele vai trabalhar, porque a Bíblia não trabalhou também não coma. Lá no livro de Provérbios, capítulo... Não, aqui embaixo, mais atrás. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 28. Eu vou ler lá, Provérbios 3, 28. 3, 28 de Provérbios, vamos para lá, né?
Provérbio 3, 28 diz assim, olha. Diz assim: não diga a teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei se o tem agora contigo. Não é que o irmão chega na minha casa, eu estou comendo do bom e do melhor da minha casa, chega um pobrezinho do irmão lá e eu vou sonegar. Não vem amanhã não. Se tiver condições, dê hoje. Se tiver um trocadinho no bolso, dê ao irmão. Porque o irmão, gente, é um corpo só. O irmão está dizendo, o irmão é uma união só. Unido, a pessoa, cada um colabora. Como quando nesse instante as igrejas da Macedônia, eram as igrejas pobres. Mas ele sendo pobre, ele ajudava os irmãos de outra igreja, né? De outra, passando de outra para outra. No texto aqui que eu deixei atrás, no livro de 8, né? No livro de 8, aqui eu vou ler mais aqui, lá em 2 Coríntios 8, para você ver, vamos ler lá. Eu deixei mais aqui, né? Vamos ler, voltar para 2 Coríntios capítulo 8. Deixar o texto para deixar mais claro, para você entender. Para o ouvinte entender. Quero que vocês leiam e analisem isso. Deixei aqui um pouquinho atrás. 2 Coríntios capítulo 8, é que eu deixei, não terminei a leitura, vamos para lá. Aqui, ó. Aqui, 8, capítulo 8 e o verso 12 até o 15, diz assim aí. Porque se a boa vontade será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarregue, mas para que haja igualdade, tá vendo, gente? Para que a igreja seja tudo igual. O meu desejo, gente, era que todo mundo seja igual, que todo mundo se alimente, tenha o café da manhã, que tenha o almoço meio-dia e que tenha a janta à noite. Então eu não fico alegre, eu comendo 3 vezes por dia. E quantas pessoas estão no país, no mundo, quantos países aí estão, gente passando fome, necessitado, passando sede. Isso é a minha alegria? Não é a minha alegria. Porque se fosse meus irmãos, o que eu tivesse, eu dava, eu ajudava. É isso que o verdadeiro evangelho é assim, que haja igualdade. Como está escrito, vamos descer o texto aqui mais aqui embaixo. Que haja igualdade, né? Mas aqui, vamos 14 assim, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daquele, de modo que a abundância daquele venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito. Como está escrito no verso 13, 8 do texto 2 Coríntios, assim, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Tá vendo, gente? Então o Eterno aperfeiçoa, abençoa os irmãos, a carrala, que é os irmãos na igreja, tudo de igualdade, tudo igual, tudo limitado, tudo em igualdade, contribuindo e dando. Aí esses camaradas não lê, né? Não lê lá em Atos 2, capítulo 2 e o verso 45, né? Aqueles 3.000 convertidos que pegaram seus bens, venderam e deram trazendo para a igreja, para os irmãos lá, os apóstolos, dividiram para os órfãos, para as viúvas, para quem tem necessidade. Não vê isso, né? Não vê. Quer dizer, fica pegando dinheiro do povo, pega, tá aqui, 50 reais logo de cara. Aí quer dizer, fica cobrando dinheiro do povo enricando, ricos milionários. Não é desse jeito. Leia a Bíblia, gente, faça como eu. Leia a Bíblia, o Evangelho em casa. A igreja somos nós. A partir do momento quando você se converte ao Criador, que invoca o nome dele, então você é a igreja, é a igreja. O que foi o que ele disse na oração? O Filho Pai Eterno disse lá em 5 na oração, ele disse 6, ele disse o quê? Quando orares, entra no teu quarto, atrás de 4 paredes, ora teu Pai que está no céu, porque em secreto, lá em segredo, teu Pai te recompensará. Hoje o camarada que faz? Aí só senta alegre quando vai para uma igreja, cheia de gente. Aí eu vejo o pessoal os pastores de paletó e gravata, com o sapato brilhando, né? Para aparecer, para ser mostramento. E as mulheres, tudo cabelo escovado, com uma unha desse tamanho, pintada, batom, brinco na orelha, telefone celular, relógio no braço, tudo. Agora vá andar com os véus na cabeça, com as túnicas, roupa folgada. Eu vejo, hoje mesmo eu andei em ônibus aqui na cidade, eu vi lá aí, gente religiosa com a Bíblia na mão, com umas calças apertadas, que faz até vergonha. Isso é crente, rapaz? Você tem que saber o jeito de vestir, os trajes decentes para se vestir. Vamos ler mais uns textos aqui. Vamos ler os textos aqui. Na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia completa, diz o que lá? Diz, a gente tem aos irmãos as esmolas e tem cuidado para não cair também, certo? Ela no livro de Eclesiastes, a Bíblia de Jerusalém, Eclesiásticos,
capítulo 29 e o verso 20. Está dizendo lá. E aqui na frente também na mesma Bíblia diz assim, cuide não aprender só no morto, né? Quer dizer assim, quando lá Judite era uma mulher que ela livrou Israel da guerra lá, né? Até foi uma mulher muito abençoada, né? Ela teve uma guerra lá que ela destruiu o rei, né? Vamos chamar o rei Ataxerxes. E então, o que foi que ela fez? Quando ela estava perto da morte dela, ela retribuiu os bens dela para os irmãos. Pegou os bens dela, distribuiu para ele. Eu vejo aí o pessoal acumulando riqueza, quando morre deixa para os outros. Então, na minha morte, que eu sou uma pessoa convertida, sou do Eterno, queria que eu tivesse o privilégio de ter o dia da minha morte. Pode ser agora, pode ser daqui 1 hora, 2, ou uma semana, ou meio, 1 ano, 10, 20 ou 30. Porque era para o Senhor terminar uma visão, como ele deu do nome dele. Minha visão de que eu vou morrer, eu tenho uma casinha que eu moro, eu pego, vendo, dou de esmola para os pobres. Pronto, de esmola para o pobre. E vou embora, sabe para onde? Para outro mundo, que meu mundo não é esse aqui. Meu mundo não é esse. Esse mundo aqui é um mundo de egoísmo, é um mundo de dinheiro. A religião está material em cima de dinheiro, é atrás de bem materiais, atrás de riqueza. É os pastores enricando em cima dos dízimos. E não está, pega os textos, não está andando assim na linha. Pega os textos e torce o texto. Como diz lá em 3,16, no livro de Cefa, né? Que é chamado com Pedro. Então, gente, mais aqui um pouquinho, eu vou deixar alerta aqui, deixei os capítulos, versículos, que eu vou só dizer, depois vocês leiam em casa, que a Bíblia diz o quê? Diz aqui em Provérbios, capítulo 21, verso 13, diz o quê? Olha, os clamores dos pobres, quando os pobres clamam, a gente tem que ajudar, poder ajudar, ajude, porque eles clamam e no dia que tu clamar ao Eterno, certo? Tu será ouvido. Está dizendo aqui, lá em Provérbios, capítulo 19, aliás, lá em capítulo 21, verso 13. Lá no verso, em Tubite, na Bíblia de Jerusalém, capítulo 4, verso 7 a 10, está dizendo o quê? Não afaste dos pobres. Sabe por quê? Porque um pobre, ele não tem protetor. Então o pobre, se ele tiver o Eterno, olhar para ele, e se ele pedir uma esmola à pessoa, e ele jogar uma maldição na pessoa, pode ser que o Eterno escute. Por quê? Porque se eu tenho condições de dar uma esmola, e um pobrezinho que não tem o que comer, eu negar a esmola, e ele jogar para mim uma maldição, o Eterno pode olhar para ele e dizer, rapaz, aquele camarada teve e não me ajudou. Ai, gente, a esmola é tão interessante, é tão importante, que ela perdoa pecado. O amor, que é amor, a caridade, perdoa pecado. As esmolas perdoa pecado. Quer dizer, o que eu vejo aí é o pessoal enricando em cima de dinheiro assim, enricando, em cima de dízimo do povo, cobrando, pregando os textos da Bíblia que favorecem a ele. Mas o que favorece o povo, eles não pregam. Então vamos ler aqui, vou passar a palavra aqui mais um pouco aqui. Lê em Mateus. E, aliás, aqui, já aqui marcado aqui, para ganhar tempo. A Bíblia também diz, não abra o coração a quem quer que seja. Não vou chegar, porque o pessoal tem um costume de pegar uma esmola, aí costuma, vem amanhã, vem depois, vicia. Não, a gente pode necessitar. Se a pessoa está necessitada, a pessoa ajuda. É uma ajuda, tudo bem. Agora tem gente que vicia, até para dar uma esmola está muito difícil, sabe por quê? Porque muitos está aproveitando da boa vontade e fica viciado. Como eu falei nesse instante, a respeito do irmão. O irmão está precisando, então ajude. A partir de nós vamos arrumar um emprego, vamos procurar emprego. Arrumar um emprego para trabalhar. Então já vai ajudar outro irmão se precisar. Mas tem gente que fala o seguinte, tem gente que fica na igreja, não quer trabalhar, não quer arrumar trabalho, fica preguiçoso, aí não pode. A Bíblia diz, não trabalhou, também não coma. E são assim que eu explicar para vocês, a respeito de gente que é para dar esmola, para ajudar, não para estar pregando o evangelho, acumulando riqueza, pregando bem materiais. Não é isso. Eu hoje estou aqui levando para o povo, leia a Bíblia. A Bíblia é o Evangelho. Quando você não lê a Bíblia, que vai ter na igreja para ouvir pastores, você está sendo manipulado, porque ele pega o texto e favorece para ele. Mas o texto favorece para o povo, ele não prega. Eles pegam o texto, não lê o contexto. Então tem que ler o texto de cima para entender o contexto. Quer dizer, prega o texto e o contexto. Mas eu vejo esses camaradas aí, que são lobos devoradores, sabe o que ele faz? Ele pega o texto, mas não lê o contexto. Analisem isso, faça como eu fiz. Obrigado,
eu vou dar outra doutrina a respeito de outro assunto. Então, até a próxima. Analise isso, faça como eu. Outra coisa, deixa meu telefone. Cada assunto desse, eu chamo no telefone. Porque eu não estou para atender as mensagens, né? Eu não sei mexer com o celular, mas meu telefone eu vou deixar tudo direitinho. Cada pegação dele, eu chamo no telefone. Manda meu telefone, quem quiser ligar, ligue. Ligue. O que eu quero, se você estiver interessado, ligue, faça para se encontrar. Eu não quero, para que o seguidor é aquele que me está na doutrina. O que é um seguidor? Um seguidor é a pessoa, se a pessoa quer me seguir, ele vai ter que ser batizado no nome, ele vai ter que se reunir comigo para nós cultuar, ele vai ter que participar da Santa Ceia, certo? Lava a pé da Santa Ceia todo ano, certo? Então, chama-se meu seguidor. Não é seguidor que vai estar lendo texto, me dando mensagem, dando opinião, não quero isso não. Não. Se você quiser seguir a doutrina do Pai Eterno comigo, certo? Guardando os mandamentos do Pai Eterno, guardando aquela lei que está em vigor, aquele que passou nas leis que está em vigor, obedecendo a doutrina, andando com as vestes brancas, uma barba como manda a lei, direitinho, observando a lei direitinho, ligue para mim. Meu número, eu vou dizer direitinho, meu número é o DDD 81, aí vem 915 1308. Vou repetir, DDD 81 915 1308. Se você quiser fazer parte comigo, ligue para mim. Pode ser qualquer lugar aqui no Brasil, não vai se encontrar. Se você quiser ser meu irmão. Então, não quero opinião, que tu acha bom, que eu não gostei, que eu acho bom, que parabéns. Não quero isso. Eu quero que você se converta ao Pai Eterno. Siga como eu sigo. Para nós adorar o Pai Eterno e louvar o nome dele. Obrigado e até a próxima oportunidade.